Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 25 de agosto e o ano é 2023. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais uma live, mais um vídeo falando de riqueza, de sabedoria, de prosperidade e vida plena. Todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, faça você um excelente dia, faça você um ótimo dia. Nunca se esqueça, é você que faz o seu dia ser bom. Então, se o seu dia for bom, parabéns, você está no caminho certo, está no caminho correto. Mas se o seu dia for ruim, parabéns também. Você tem que ser o responsável e tem que assumir o controle da sua vida. Ninguém é responsável por seu dia ser bom ou ser ruim. O único responsável é você. Ninguém pode fazer nada contra você, a não ser que você mesmo permita. Então, bora lá, vamos fazer mais um vídeo e hoje vamos ler e comentar o capítulo 9 do livro de Gênesis. O livro onde Deus fez tudo para mim e para você. Então, Deus fez a luz, Deus criou a luz, Deus separou as águas, Deus fez a terra, Deus criou todos os vegetais, todos os animais e Deus também criou o homem, criou o ser humano, criou o homem, criou a mulher, a sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança Deus criou macho e fêmea. E a grande missão que Deus deu para toda a raça humana, para os seres humanos, para as pessoas, foi: multiplicai-vos e povoai toda a terra. Sejam sede frutíferos, multipliquem-se, se multipliquem e povoem toda a terra, povoem tudo aí, toda a terra de vocês. Não se preocupem com nada, todos os recursos já estão à sua disposição. Então se multipliquem, cresçam, se multipliquem, povoem a terra e deixa comigo aqui que os recursos eu vou trazer para vocês. Vocês são governantes, vocês são dominantes, vocês vão dominar e vão reinar e governar sobre todos os animais dos céus, sobre todos os animais dos mares, sobre todos os animais da terra e sobre todos os seres rastejantes. Então vocês são dominantes, são governantes e vocês vão governar e dominar e reinar sobre suas próprias vidas. Então foi essa a grande missão que Deus, quando criou o homem, deu ao homem. Perfeito? Então bora lá, já fizemos a leitura do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e hoje vamos ler e comentar o capítulo 9, mais um capítulo de muita sabedoria, de entendimento, de vida plena. Você vai lendo, vai estudando e o conhecimento, a sabedoria vai entrando na sua mente vai se expandindo, a luz vai entrando, as trevas vai saindo e você vê que cada dia você fica mais fortalecido, mais poderoso, mais sábio. Nada passa a te abalar, nada mais vai te abalar. Então, bora lá? Mas antes de começar aqui a leitura do nosso capítulo de hoje, já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso humilde canal para dar aquela fortalecida aí no nosso trabalho, para que o nosso trabalho chegue para mais e mais pessoas e com isso, quem sabe a gente possa ajudar mais e mais pessoas com palavras de sabedoria, de riqueza, de vida plena, de tudo que há de bom que Deus fez para mim e para você. Então vamos lá, vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, o maior livro de sabedoria que existe, você acreditando ou não nisso. E se você acredita, problema seu, e se não acredita também, problema seu. Então aqui está a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, a palavra do Deus vivo. E se você acredita nisso ou não, sem problema, nós estamos aqui para
debater, discutir e se desfazer da religião, da fé e da crença de Senhor, de seu ninguém. Estamos aqui para levar motivação, alegria, vida plena, sabedoria, paz de espírito para a vida das pessoas. Então eu costumo dizer que a Bíblia Sagrada nada mais é do que o manual de instruções para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todas as pessoas que estão aí na terra, que foram feitas por Deus, que foram criadas por Deus. É o seu manual de instruções para a vida. Então, tudo que você quer saber, porque determinadas coisas acontecem e outras não na sua vida, todas as respostas você vai encontrar na nossa Bíblia Sagrada. Na nossa Bíblia Sagrada. Então, bora lá, vamos aqui abrir livro de Gênesis, capítulo 9. Capítulo 9 aqui do livro de Gênesis. Então estamos aqui na época do dilúvio de Noé, da sua famosa arca, a arca de Noé. Então depois que o dilúvio, depois que o dilúvio passou, depois que as águas se diminuíram, que as águas baixaram, que a terra voltou a aparecer, então está lá Noé com a sua arca, E Deus já liberou os animais, já abriu a arca, Noé já saiu da arca. Então vamos lá? Capítulo 9, versículo 1. E Deus abençoou Noé e seus filhos, e lhes disse: sede frutíferos e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, novamente, Deus, lá no capítulo 1, no capítulo 2 do livro de Gênesis, Deus dá a seguinte missão. Deus, quando criou o homem e a mulher, ele sede frutíferos, multiplicai-vos e enchei toda a terra. Isso ele fala lá no capítulo 1. Perfeito? Aqui no capítulo 9, depois que Deus destruiu toda a humanidade, todos os seres vivos, através do dilúvio, porque Deus se arrependeu da sua criação, porque a sua criação era má, era corrupta, era maldosa, era violenta, era pecadora, o povo cometia atrocidades demais. Eram anjos se relacionando com as mulheres, eram seres gigantes, existiam gigantes na face da terra, então estava no princípio de tudo, então tudo era uma bagunça total. Deus se arrependeu e trouxe o dilúvio para eliminar toda aquela carne que estava corrompida. Então lá no capítulo 1, Deus dá a seguinte missão para o homem e para a mulher: olha, a missão de vocês aí é se multiplicar, cresça, se multiplique, perfeito, povoe a terra, e os recursos aqui eu vou conceder para vocês. Eu vou trabalhando aqui para gerar recursos ilimitados para vocês. Você acredita que existe recursos limitados? Com certeza, os recursos são infinitos e são ilimitados. Ilimitados, perfeito? Porque Deus não tem limite. Deus não é vagabundo, não é preguiçoso. Deus não para de trabalhar um só instante. Deus trabalha 24 horas por dia, criando todos os recursos para que você tenha vida plena. E se você não acredita nisso, problema seu. A vida é sua. Você deve estar muito bem. Mas lembre-se, quem está providenciando tudo, provendo tudo para você, é somente Deus. Então vamos lá. Então mais uma vez ele fala aqui, sede frutífero, se multiplique aí sobre a terra. Se multiplique e eu vou criando todos os recursos aqui para você. Versículo 2. E o temor de vós e o pavor de vós estará sobre todo animal, ou seja, todos os animais da terra vão temer a raça humana, vão temer o ser humano. E sobre toda a ave do céu, sobre tudo que se move sobre a terra e sobre todos os peixes do mar, em vossas mãos eles foram entregues. Então todos os animais que habitam a terra, todos os animais que habitam os mares, todos os animais que habitam os ares estarão sobre seu controle, estarão sob o controle da humanidade, estarão sob o domínio da humanidade. Todos foram feitos para servir ao homem. Seja o maior leão, ou seja o maior tubarão, a maior baleia, todos foram feitos para servir ao homem, todos foram feitos para serem recursos, todos são recursos naturais para servirem ao homem. O peixe serve como alimento,
A ave serve como alimento, o vegetal serve como alimento, os animais terrestres servem como alimento. Todos foram criados para alimentar o homem. Alimentar o homem. Então aqui novamente Deus fala, vocês terão domínio, vocês terão controle, vocês reinarão, governarão sobre todos os animais dos mares, sobre todos os animais dos ares, sobre todos os animais da terra e sobre todos os seres rastejantes. Todos foram criados, todos foram feitos para servirem a você, a você. Então não existe escassez de recursos. Não existe carência de recursos. Não existe. Isso não existe. O que acontece é que você não sabe acessar estes recursos. São poucas as pessoas na humanidade hoje que sabem acessar os recursos. Que conseguem acessar os recursos. Se diz, isso é pesquisa, não é coisa da minha cabeça, se diz que menos de 5% da humanidade sabem acessar os recursos que Deus criou para todos nós. E é por isso que poucos têm muito e muitos têm pouco. Por quê? Porque apenas poucos sabem acessar os recursos que Deus criou para todos nós, para mim e para você. Então Deus está falando aqui, ó, os recursos eu vou gerando aqui. Você só precisa acessar. Você não cria recurso. Você não cria recurso. Você não cria minério, você não cria ouro, você não cria prata, você não cria nióbio, você não cria água, você não cria nada. Tudo já foi criado por Deus. Você precisa apenas acessar. Saber acessar. E onde que você vai aprender a acessar os recursos? No seu manual de instruções para a vida, na sua Bíblia Sagrada. Então Deus está falando aqui novamente, ó, tudo que eu criei para vocês. Criei tudo para vocês. Versículo 3, toda coisa viva que se move será por alimento para vós. Toda coisa viva que se move será por alimento para vós. Assim como a erva verde, eu vos dei todas as coisas. Então, eu dei todas as coisas para você. Então, o que está faltando para você, além da sua cabeça? A única coisa que falta para você é a sua cabeça. Você não tem cabeça? Então, você não consegue acessar coisíssima nenhuma. Você não consegue ter nada. Por que você não consegue ter nada? Porque você não sabe acessar. Você consegue acessar um iPhone 14, 15, 16, sei lá em que número tá, eu nem tenho esse trem aí. Você consegue acessar muito bem um iPhone, mas você não consegue acessar os recursos que Deus criou para você. Enquanto o iPhone é só uma despesa, e os recursos que Deus criou para você, que é riqueza, você não sabe acessar. Você sabe acessar um iPhone de última geração, mas você não sabe acessar os recursos naturais que Deus te deu. Então, toda coisa viva que se move será por alimento para vós, assim como toda erva verde, eu vos dei todas as coisas. Mas, versículo 4, mas a carne com a sua vida, que é o sangue dela, não comereis. Então, Deus está falando aqui, para não comer o sangue. Não coma o sangue da carne, o sangue dos alimentos. Por quê? Porque o sangue é a vida. O sangue é a vida daquele animal. Então, mas a carne com a sua vida, que é o sangue dela, não comereis. Versículo 5. E certamente o vosso sangue das vossas vidas eu requererei. Da mão de todo animal requererei, e da mão do homem, e da mão de todo irmão do homem requererei a vida do homem. A vida do homem, então, como Deus está falando aqui, a vida do homem pertence somente a quem? A quem pertence a vida do homem? A quem pertence a vida do homem? O homem não é dono nem da sua própria vida.
Como eu já descrevi em outros vídeos, em vídeos passados, o homem não é dono nem da sua própria vida. E seria uma arrogância enorme, seria uma arrogância, um orgulho enorme o homem dizer que é dono da sua própria vida. Ninguém, nenhum animal, nenhum vegetal, nenhum ser humano é dono da sua própria vida. O único dono da sua vida é Deus. Deus é dono da sua vida. Somente Deus é dono da sua vida. Você não é dono da sua vida. Você não sabe quando você vem, você não sabe quando você vai. Tudo aqui está emprestado, tudo aqui está alugado. Você está pagando apenas aluguel. Nada é teu, nada é seu. Você está apenas alugando. Como é que você vem ao mundo? Você vem aqui ao mundo nu, pelado. Nu, pelado. E como você volta? Totalmente igual. Totalmente igual. Você não leva nada. Você está tudo aqui alugado. Ah, mas é ruim ter riquezas, isso e aquilo. Claro que não é ruim. Nada é ruim. Nada é ruim nesse mundo. Tudo é ponto de vista. Você pode fazer 1 milhão com 1 milhão vendendo bala no farol. Depende do seu ponto de vista. E você pode ser um miserável tendo 1 tonelada de ouro dentro do seu quarto. Dentro do seu quarto. Existem pobres miseráveis com bilhões no banco. E existem ricos, riquíssimos, morando em barraco. Existem pessoas ricas morando em barraco. Porque riqueza, prosperidade, não é ter dinheiro. É ter paz de espírito, é ter felicidade. O resto, tudo vem. Vem. Tudo vem sem fazer esforço nenhum. Então aqui requererei a vida de todos vocês. Deus vai requerer, que a vida é dele. O sopro da vida é dele, o espírito é dele. O espírito é de Deus, a sua vida é o espírito. Essa matéria aqui, essa barba, esse nariz, essa orelha, essa boca, isso aqui é só matéria. Só matéria. Só matéria. A matéria vem da terra e volta para a terra. A matéria vem da terra e volta para a terra, seja de que maneira for. A matéria vem, a matéria volta para a terra. Agora o espírito, a vida, o sopro da vida, o espírito da vida é de Deus, volta para Deus. Volta para Deus. E é por isso que é dito que o pior pecado que existe na face da terra é a pessoa cometer suicídio, é a pessoa tirar a própria vida, porque aí esta vida ela fica aprisionada no mundo da escuridão, no mundo das trevas e não volta para Deus. Porque você amaldiçoa a Deus. Quando você tira a sua vida, você amaldiçoa a Deus. Você renega seu Criador. Então o seu espírito não volta para Deus. A sua luz não volta para Deus. Versículo 6. Quem assim derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, pois a imagem de Deus ele fez o homem. Então olha só que sensacional, olha o sinal aqui de grandeza, de riqueza, olha que sinal poderosíssimo. Então quando você tira a vida de um outro homem, você está tirando a vida de Deus. Você está tirando a vida de Deus, porque o outro homem tem o mesmo Deus que você tem dentro de você. O outro homem também é Deus. Quando você olhar para um animal, seja ele qual for, você está olhando para a criatura, para a criação de Deus. Você está olhando para Deus. Quando você olha para um outro ser humano, você também está olhando para Deus. Deus com todos os seus defeitos, com todos os seus erros, com todos os seus pecados, com toda a sua falta de sabedoria, mas é Deus. Então, quando você tira a vida de um outro homem, você está matando a Deus e você está matando a você mesmo. Porque o Deus que habita dentro de mim não é pior nem melhor do que o Deus que habita dentro de você. Nós somos deuses, Jesus falou. Vós sois deuses. Jesus falou isso para os judeus. Vós sois deuses, não sou eu que estou dizendo. Vocês deixaram tudo na Escritura. Vós sois deuses.
Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança e com seus poderes para dominar, para governar sobre toda a terra. E se você não governa, então alguém está te governando. Alguém está te governando. Então olha só que magnífico que diz aqui. Quem assim derramar o sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado. Pois a imagem de Deus ele fez o homem. A imagem de Deus ele fez o homem. Então o que está escrito aqui é que todos nós somos deuses. Versículo 7. E vós, sede fecundos, e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. Então aqui o que Deus está falando novamente é a grande missão. Nossa grande missão aqui é povoar a terra. Então engano seu quando você põe na sua cabeça que ter um filho dá trabalho, que ter um filho é muito custoso, custa muito dinheiro, isso, aquilo, aquilo outro. Isso aí você só está provando a sua incompetência, a sua incapacidade. Porque Deus não te fez miserável. Deus não te fez miserável. Deus não chegou para você e falou assim, olha, não tenha filho nenhum. Muito pelo contrário. Ter filho é uma bênção divina. É a sua missão mor, sua missão principal nessa terra. Não é ganhar rios e rios de dinheiro, ter rios e rios de dinheiro. É multiplicar e povoar a terra. E se você acha que a terra já está cheia de gente, vá lá reclamar com Deus, pois a missão dele foi essa aí. O problema dele, ele que deu essa missão, meu amigo. Então se você acha que a terra já tem muita gente, que não tem comida, que não tem água, que não tem isso, não tem aquilo, que não tem dinheiro para sustentar tanta gente, é só besteira da sua cabeça. Vá lá reclamar com Deus. Pois essa foi a missão que Deus deu. A maior missão que você pode ter na sua terra, na terra, é povoar a terra. Essa foi a primeira e maior missão que Deus deu para você. Foi você ter rios, caminhões, malas cheias de dinheiro, não. Versículo 8. E Deus falou a Noé e a seus filhos com ele, dizendo. E Deus falou a Noé e a seus filhos com ele, dizendo. Eis que eu estabeleço, Deus falando com Noé. Eis que eu estabeleço meu pacto convosco e com vossa semente depois de vós. Então, aqui Deus assumiu um pacto, ele fez um pacto com Noé, falando cara a cara, falando frente a frente com Noé. Versículo 10. E com toda criatura vivente que está convosco, das aves, do gado e de todo animal da terra, convosco, de todos os que saem da arca e todo animal da terra. Ele assumindo um pacto aqui com todos os animais que ele criou, com todas as pessoas, com todos os seres, né? Versículo 11. E eu estabelecerei o meu pacto convosco, não será mais destruída toda a carne pelas águas de um dilúvio. Ou seja, Deus estabelecendo um pacto aqui com todos os seres vivos, né, que ele salvou, né, com todos os seres vivos que ele salvou, e eu estabelecerei o meu pacto convosco, não será mais destruída toda a carne pelas águas de um dilúvio. Então Deus falando aqui, não vou mais destruir a terra com nenhum dilúvio, não se preocupe, eu não vou mais fazer isso. Nem haverá mais dilúvio para destruir a terra, nem haverá mais dilúvio, eu não vou mais causar nenhum dilúvio. Deus já sabia, Deus já tinha no seu coração que a humanidade ela é má, a humanidade ela é ruim, a humanidade ela é destruidora, ela é corrupta e ela prega o mal. Então Deus já sabia disso, que o ser humano ele tinha isso no seu coração. Então ele assume o pacto aqui, ele faz um pacto aqui com Noé, que não vai mais destruir a terra com nenhum dilúvio, pois ele já sabe que a humanidade ela é ruim mesmo, porque ele fez, deu errado, desfez, fez novamente e a humanidade continua corrupta, continua violenta, continua má, continua pecadora. Então ele falou, não tem jeito com esse povo, não tem muito o que eu fazer, eu vou ficar destruindo os caras aí toda hora. Manda os caras se multiplicar, os caras se multiplicam, eu vou lá, meto um dilúvio e destruo tudo. Aí
salvo alguns, mando se multiplicar. Aí os caras se multiplicam, continuam fazendo besteira, eu vou lá, meto outro dilúvio, destruo tudo. Então não tem o que fazer, entendeu? Então é deixar a bola rolar, é deixar o jogo seguir. Versículo 12. E Deus disse: Este é o sinal do pacto que fiz entre mim e vós, e toda criatura vivente que está convosco, para as gerações perpétuas, as gerações perpétuas. Eu ponho o meu arco na nuvem, e isto será por sinal do pacto entre mim e a terra. Então eu ponho o meu arco na nuvem, e isto será um sinal entre mim e a terra. E acontecerá quando eu trouxer uma nuvem sobre a terra, que o arco será visto na nuvem. Então não sei se você já observou, ali normalmente em final de chuva tem aquele arco-íris. O arco-íris nada mais é do que o pacto que Deus fez com Noé, para que a humanidade não temesse mais a chuva, pois ele não iria mais acabar com a humanidade, não iria mais destruir os seres viventes da terra com um novo dilúvio, né? Então acontece que sempre que você tem aí uma chuva, você vai ter aquele arco-íris, é o sinal de Deus que Deus deu para Noé, para que a humanidade não tivesse medo e não se preocupasse, pois ele não vai mais destruir a terra, não vai mais destruir a carne, não vai mais destruir os seres viventes com nenhum dilúvio. E eu lembrarei do meu pacto que está entre mim e vós e toda criatura vivente de toda a carne, e as águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. Então é Deus prometendo aqui a Noé que não vai mais gerar nenhum dilúvio, não vai mais destruir a carne através de dilúvios. Versículo 16: E o arco estará na nuvem, e eu olharei para ele, para que eu me lembre do pacto eterno entre Deus e toda criatura vivente de toda a carne que está sobre a terra. Versículo 17: Deus disse a Noé: Este é o sinal do pacto que eu estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Versículo 18: E os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Então é importante guardar este nome, Canaã. Cã. Então Noé tinha 3 filhos, perfeito? Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. E Cã é o pai de Canaã. Estes são os 3 filhos de Noé, e por eles toda a terra foi povoada. Então, é importante guardar esse nome Cã, Canaã, Cã e Canaã. Cã é o pai e Canaã é o filho, porque lá na frente vai acontecer algo que vai mudar a história desses personagens, Cã e Canaã. Então, esses filhos, os 3 filhos de Noé, eles foram incumbidos de povoar toda a terra. Então, na verdade, cada um saiu para um lado. Disse que um foi para a região da África, outro para a região do Oriente e outro para a região da Europa. Né? Cada um seguiu o seu caminho. Perfeito? Estes são os 3 filhos de Noé. E por eles toda a terra foi povoada. Lembrando-se bem que naquela época o homem ele vivia muito tempo, né? Então, por exemplo, Noé ele viveu 950 anos, Matusalém 969, Gerade 962, se não me falha a memória. Então, eles povoaram toda a terra. E Noé começou a ser lavrador. E ele plantou uma vinha. Então Noé, depois que desembarcou lá da arca, ele plantou uma vinha. Né? Ele foi lá e começou a lavrar a terra e plantou uma vinha. E ele bebeu do vinho e ficou embriagado. E ele ficou desnudo dentro da sua tenda. Então Noé já não tinha aquele costume de beber. Né? Então ele foi lá e plantou uma vinha. E bebeu do vinho.
e bebeu do vinho. Com isso ele ficou embriagado, ficou doidão, ficou bêbado mesmo, né? E aí ficou nu, ficou peladão lá dentro da sua tenda, né? E não era costume naquela época lá o filho ver o pai nu, isso era considerado um pecado. Era considerado um pecado. Então Noé ficou lá pelado, né? Ficou pelado dentro da sua tenda, bêbado, bêbado, bêbado. Versículo 22. E Cã, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou a seus 2 irmãos que estavam fora. Então Cã viu a nudez do seu pai. Cã entrou dentro da tenda de Noé e viu a nudez de seu pai. Mas não foi só isso, não foi só essa questão de ver a nudez do seu pai, que só isso também já era uma coisa horrenda, né? Ou seja, ver a nudez do pai. E o filho foi lá. Mas é que tanto Cã como Canaã, ou seja, Cã o pai e Canaã o filho, eles zombaram com a nudez do seu pai, zombaram com a nudez de Noé. E isso era inadmissível. Era inadmissível que o filho ele respeitava por demais o pai. Então, Cã, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou a seus 2 irmãos que estavam fora. Então, tanto Cã como Canaã viram a nudez do pai, zombaram com a nudez do pai, né? Brincaram com a nudez do pai, e foram lá e contaram para os outros 2 irmãos. E Sem e Jafé tomaram uma capa e a puseram sobre os seus ombros e viraram para trás. Ou seja, eles entram na tenda de costas e cobriram a nudez de seu pai. E suas faces estavam viradas para trás, e eles não viram a nudez de seu pai. Então, tanto Sem como Jafé não viram. Eles foram lá, levaram uma capa para cobrir o pai, porque Cã e Canaã foram lá e avisaram para eles: olha, o pai está lá dentro da tenda, está bebaço, peladão, nu, entendeu? Então vão lá vocês ver a situação e façam vocês alguma coisa. Cã não tomou nenhuma providência para proteger a nudez do pai. Perfeito? Já Sem e Jafé tomaram uma capa e foram lá e cobriram a nudez do pai, para o pai não ficar naquela situação, naquela posição ridícula, naquela posição humilhante que estava ele bêbado peladão. Versículo 24. E Noé despertou de seu vinho e soube o que seu filho mais novo havia feito a ele. E soube o que seu filho mais novo havia feito a ele. Ou seja, Cã, além de não proteger a nudez do pai, além de não esconder, não encobrir a nudez do pai, ainda zombou do pai, tanto Cã como seu filho Canaã. E Noé despertou de seu vinho e soube o que seu filho mais novo havia feito a ele. E ele disse: amaldiçoado seja Canaã. Amaldiçoado seja Canaã. Percebe aqui que Noé não está nem amaldiçoando o seu filho diretamente. Então, o maior pecado aqui deve ter sido feito pelo filho de Cã, porque Noé despertou do seu vinho e disse: amaldiçoado seja Canaã. Canaã quem é? Canaã é o filho de Cã. Então, Canaã é o neto de Noé. Canaã. Então, Noé disse: amaldiçoado seja Canaã, servo de servos, ele será para seus irmãos. Então, Canaã vai ser um servo. Jó. Noé está amaldiçoando aqui Canaã, está transformando Canaã em um servo, E é por isso que a história traz toda essa temática. É dito que Cã foi então, é o pai de todos os povos africanos. Entende a lógica, o sentido? É dito que Cã é o pai de todos, Cã e Canaã, claro, é o pai de todos os povos africanos. É a origem de todos os povos africanos. E o que é dito aqui o que Noé faz aqui com Canaã? Amaldiçoa e transforma Canaã em
servo em escravo, escravo dos escravos, em escravos. Então, o que é feito com os povos africanos? O que os outros povos fazem com os povos africanos? Principalmente americanos e brasileiros e portugueses e muitos outros países, claro, não estou dizendo que foram só esses povos, foram só esses países, mas estes foram, né, países que escravizaram e muito os africanos. Por quê? Porque tem toda essa temática já na Bíblia, na história, dizendo que a descendência de Canaã será escrava. Então são os escravos. Noé está aqui dizendo, olha, Canaã, você será servo de servos, ele será para seus irmãos. Então, Canaã, servo de servos, ele será para seus irmãos. Então, diante de toda essa temática, é que os outros povos, os outros filhos de Noé, transformaram os povos africanos em escravos, servos de servo. Versículo 26. E ele disse, abençoado seja Senhor Deus, Sem, e Canaã será seu servo. Então, Noé amaldiçoa Canaã, amaldiçoa Cã e Canaã, claro, e ele disse, abençoado seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã será o seu servo. Versículo 27, e Deus alargará Jafé, e ele habitará nas tendas de Sem, e Canaã será seu servo também. Então, Noé aqui abençoa Sem e abençoa Jafé, mas amaldiçoa Cã e toda a sua descendência. E é por isso que sempre existiu na humanidade esse domínio de uma nação, de um povo sobre o outro. É um povo se sobrepondo ao outro, é um povo escravizando, dominando sempre o outro. Um povo sempre está dominando o outro, porque aqui já está na história, né? Noé abençoa Sem e Jafé, mas amaldiçoa Cã, porque Cã tinha cometido um erro, tinha falhado. Então, desde sempre existiu, né, essa maldição sobre o povo africano, de vir lá os europeus, de vir até os americanos, os latino-americanos e escravizar a descendência de Canaã. Perfeito? Versículo 28. E Noé viveu depois do dilúvio 350 anos. Lembrando que Noé já tinha mais de 600 anos, né? Já tinha 600 anos quando o dilúvio aconteceu. Versículo 29, o último versículo aqui do nosso capítulo 9. Nossa Senhora, é muita sabedoria, muito entendimento, é muita glória que você vai adquirindo muita sabedoria. Perfeito? Você vai adquirindo só coisas boas, você vai entendendo como é que funciona as coisas, qual que é a engrenagem, qual que é o sentido das coisas, né? Então, o conhecimento e a sabedoria. Versículo 29, e todos os dias de Noé foram 950 anos e ele morreu. Se não me falha a memória, Noé é o terceiro homem que mais viveu. Ele perde apenas para Matusalém e para Gerade. Então, depois de 950 anos, finalmente Noé morreu. E veja que sensacional que é essa história. A descendência de Cã, a descendência de Sem e a descendência de Jafé, onde que um povo foi criado, um povo foi amaldiçoado para ser
escravizado, para ser escravizado. E se você acredita nisso ou não também, como tenho dito, é problema teu. Na realidade, foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. O povo, a descendência de Canaã, foi escravizada, barbarizada. Que não se sabe até quando, né? Que esse nosso mundo vai continuar assim, onde um povo tem que se sobrepor ao outro. Tudo por causa de riqueza, tudo por causa de dinheiro, tudo por causa de poder. Poder. Veja essa guerra estúpida que está acontecendo agora. Rússia, Ucrânia, Ucrânia, Rússia. Pô, acha-se um doido varrido, um comediante, para ir lá, para ficar desafiando um outro país, que nós já conhecemos a história toda, de todas as guerras, de quando Napoleão tentou dominar a Rússia, de quando Hitler tentou dominar a Rússia, agora é a OTAN, Estados Unidos tentando dominar a Rússia, um monte de gente morrendo, um monte de gente refugiada, um monte de gente na desgraceira total, porque dinheiro, poder, o que eles querem de fato? Eles querem alguma coisa de verdade? Não, eles querem os recursos daquele país. É o que eles querem, os recursos daquele país, querem os recursos da Rússia. Aqui na Venezuela, por que está toda essa desgraceira aí? Porque eles querem os recursos da Venezuela, eles querem o petróleo venezuelano, e como o próprio Donald Trump falou em uma entrevista, eles não vão lá para comprar da Venezuela, eles vão lá para tomar. Vão lá para roubar, vão lá para tirar de graça. Eles querem tudo de graça. Eles querem tudo de graça. E o povo venezuelano não pode desfrutar dos recursos do seu país. Veja aqui no Brasil, nós podemos desfrutar dos nossos recursos? Claro que não. Está tudo na mão aí dos estrangeiros, dos gringos, dos europeus. E o povo brasileiro aí passando perrengue, o país mais formidável, o país mais abundante que existe na face da terra, chama-se Brasil. Tudo que é recurso natural nós temos aqui em abundância. Mas o que nós somos? Somos o quintal da casa dos europeus, dos americanos e agora também da chinesada. Da chinesada. Lembrando que o chinês ainda tem uma vantagem, nós ainda temos uma pequena vantagem com o chinês, que o chinês vem aqui para comprar. Compra-se, eles compram. Já americano e europeu, eles vêm aqui para tomar, para levarem de graça. Porque a moeda deles vale 5 da nossa. Então imagina a disparidade disso aí. Então eles vêm aqui para pegar tudo de graça. E se a gente não dá, mete bronca. Mete bronca. Somos agora comunistas, somos agora ditadores, somos agora sei lá o que, e levam tudo que é nosso de graça. Derrubam presidente, fazem impeachment, para quê? Para levar tudo de graça. É isso que acontece no mundo inteiro. Eles estão envolvidos em tudo quanto é coisa ruim no mundo inteiro. Então, beleza. Esta foi a nossa leitura de hoje. Meu muito obrigado para você que acompanhou aí o nosso vídeo, nossa live aí durante 1 minuto. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha vida plena, próspera, alegre e feliz. Então, meu muito obrigado pelo dia de hoje. Não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal. Não custa nada, basta você apertar um botãozinho aí, seja no seu tablet, no seu celular, no seu notebook, de onde você estiver assistindo esse vídeo. Meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!